Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo YouTube, pelo Facebook, pelo WhatsApp. Compartilhe a palavra de Deus, seja você também um evangelizador, seja sal para a terra e luz para esse mundo que vive nas trevas. Meus irmãos, o evangelho de hoje é de João, capítulo 8, versículo do 31 ao 42. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo que vim junto do Pai, e vós fazeis o que ouviste do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amareis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vamos juntos meditar a palavra de Deus, o que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo quer nos falar no dia de hoje, e de que maneira a palavra de Deus pode tocar o coração de cada um de nós. Meus irmãos, nós vemos no Evangelho de hoje um diálogo entre Jesus e os fariseus, os judeus que tinham acreditado em Jesus. E é interessante de ver Jesus falar para aquelas pessoas que já tinham acreditado em Jesus. Mas nós veremos durante o Evangelho que Jesus quer mostrar a eles que Ele verdadeiramente é o Messias, é o Filho de Deus, que Jesus veio porque Deus o enviou e Ele faz tudo pela vontade do Pai. E Jesus lhes revela a esses judeus que Ele é o libertador. Jesus não quer mais aquele povo como escravos, mas sim como os discípulos, que eles, conhecendo a verdade da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, eles seriam libertados. Mas eles não entendem qual é a liberdade que Cristo quer dar. E Jesus lhes diz verdadeiramente qual é essa liberdade. A liberdade da escravidão do pecado. Jesus fala para eles: se permanecerdes na minha palavra, serei verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus continua: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E nós vemos que aquele escravo não permanece numa família. Ele muda, mas o filho permanece nela para sempre. É isso que Jesus quer daqueles judeus e quer de cada um de nós. Que nós sejamos libertados do pecado, que nós não vivamos na escravidão do pecado, mas que nós sejamos chamados a escutar a palavra de Cristo
e essa palavra nos libertará, e aí nós sermos chamados filhos de Deus. É isso que o Cristo quer, que nós sejamos esses seus discípulos e filhos de Deus, para que essa verdade e permanecendo na verdade do seu Evangelho, nós seremos libertados da escravidão do pecado, que não é coisa fácil. O pecado, ele nos seduz, nos aprisiona, e muitas vezes essa sedução é tão grande que nós pensamos muito em deixar tudo para trás. Será que vale a pena? Mas esse pecado é tão bom, qual que seja esse pecado, porque ele é sedutor, te fascina. E largar tudo para trás não é tarefa fácil. É tarefa de confiar na palavra de Deus, confiar nas promessas de Jesus, porque Jesus é aquele que nos liberta e quer nos dar a salvação e nos conduzir à vida eterna. O pecado nos escraviza, nos mata e nos envia diretamente para o fogo do inferno. Portanto, meus irmãos, não nos sejamos seduzidos pelas coisas desse mundo, porque ela tem um prazo de validade, passa-se muito rápido, e nós devemos ser seduzidos verdadeiramente pelo amor de Deus, pela palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos quer não como os escravos, não como os servos, porque os escravos são incapazes de amar, mas eles nos quer como os discípulos, para que nós verdadeiramente amemos a sua palavra, vivamos de acordo com as suas palavras e vivamos esse amor, essa bondade, essa graça de Deus e suas promessas da nossa salvação. Que nós, nesse dia de hoje, quebramos os grilhões do pecado, que nos escraviza, e nós vivamos sobre essa verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ama e nos liberta e nos quer como os seus filhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.